Shalom, família do Avivamento. Vidas, células, multidões, nações, família. Aleluia! Glórias ao nosso Senhor Jesus, amém? Convido vocês a se levantarem agora. Ergam suas mãos. Abençoe seus irmãos com o shalom de Deus. Amém? Vira aí e fala, o shalom de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. E vamos orar? Amém. Vamos orar em conjunto? Amém. Vamos lá, querido Deus. Amado Pai. No poderoso nome do nosso Senhor Jesus. Eu vos agradeço pela minha vida, por este dia, por eu poder acordar e ver como eu sou maravilhosa, maravilhoso, porque foi o Senhor que me criou, a vossa imagem, a vossa semelhança. Eu vos agradeço pela minha família. Obrigado, Pai, pela minha saúde, pelo meu trabalho, pelas minhas finanças, por tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida. Eu peço que o Senhor me capacite a cuidar, a zelar por tudo que o Senhor tem colocado em minhas mãos, me dando espírito de sabedoria, dom de discernimento espirituais e todos os dons que eu tenho colocado diante do Senhor, que o Senhor me conceda, segundo a vontade do Senhor. Obrigado, Pai, por esta congregação, por eu ter ainda o tempo de podermos nos reunir na casa do Senhor e adorar na liberdade, onde o Senhor, Espírito Santo de Deus, pode operar. Obrigado pelo Senhor olhar para mim com a vossa misericórdia e me renovar a cada dia. Eu abençoo a minha família, a família dos meus irmãos, dos meus amigos, dos meus vizinhos. E eu declaro que aquele que não conhece o nome do nosso Senhor Jesus, eu profetizo a salvação sobre os meus entes queridos, meus amigos e todos os meus círculos de relacionamento. E eu declaro também e profetizo a salvação sobre a cidade de Omihatman, sobre o estado de Shiga, sobre o Japão, Brasil, Israel e todas as nações, para que eles clamem, declarem que Jesus Cristo é o Senhor das suas vidas, em nome de Jesus, e que seja a mão do Senhor repousar sobre as nossas vidas, trazendo a proteção do Senhor. Espírito Santo de Deus, Senhor é sempre bem-vindo. Que o Senhor conduza este culto da maneira que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Possa sentar.
Abra suas Bíblias em Salmos 95. Salmos 95. Ela diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos. Amém? Quem quer ter um encontro com Jesus? Quem quer ter uma trombada com o Espírito Santo de Deus? Quem quer ser abençoado pelo nosso Pai eterno? Então vamos adorar ao Senhor? Adorar com nossos cânticos, com os nossos corpos, com alegria. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Aleluia. Chegou, né? Dia de Pentecoste. Vou ter uma boa notícia, eu esqueci o esboço em casa. Eu passei ontem estudando, aí eu peguei uma folha, anotei na folha e vim embora, trouxe o iPad e esqueci a folha. Então, não vai ter pregação hoje. Eu não lembro o que eu escrevi. Esqueci. Amém. Mas é o seguinte, nós estamos aqui, dia de Pentecoste. Então a gente, toda vez, todo ano, a gente tem que falar sobre isso, porque é um marco. Porque você tem que entender que Jesus era judeu. Então ele vinha nas festas dos judeus. E ele foi transformando. Hoje nós celebramos as mesmas festas do judeu, só que de forma diferente. Porque a motivação é outra. Hoje nós celebramos a Páscoa. Pentecoste vem de... Hoje eu digo, nos tempos atuais. Porque Pentecoste vem de penta. Penta de 5, de 50. Porque nós celebramos essa festa 50 dias depois da Páscoa. 50 dias depois do Pessach vem essa festa, que o judeu chama da festa das colheitas. Então, que vocês já repararam que aqui o clima é muito parecido com o de Israel, né? Nós estamos quase na mesma faixa, né? E então, aconteceu a colheita do trigo agora. Né? Quem já passou por aí viu que plantaram trigo e por essa semana já foi colhido o trigo. Então, lá naquela região, a mesma coisa, acabou de ocorrer a colheita. Muito obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Aí aconteceram a colheita do trigo, então eles celebram a colheita, que era um povo que vivia basicamente a sua economia baseado na agricultura. E então era uma grande festa, 7 semanas de festa. Traziam suas primícias, as ofertas, o melhor da sua plantação, ofereciam a Deus, como acontece aqui também, que os japoneses oferecem o seu arroz, oferecem lá o seu saquê, né? Trazem as suas colheitas, né? Levam ao templo. Então, o mundo espiritual ele é todo movido por oferta. Então, isso não é uma questão só religiosa, é uma questão espiritual. O mundo espiritual ele é movido por oferta. Todas as seitas, religiões, tudo que mexe com o mundo espiritual, lida com oferta. Né? Mas, e aí, nós celebramos agora no mês de junho, por isso também no Brasil, as festas juninas, que não é algo nosso, do Brasil, mas que foi importada, foi levada lá para o Brasil, por causa das festas que haviam na Europa e todas essas regiões, que também era derivada da festa da colheita. Por quê? Porque junina não é por causa do mês de junho? Não, é por causa do deus Juno, que era o deus da colheita, era o deus da plantação, e depois levaram para o Brasil e fizeram as festas juninas, que tem a ver, que aí colocaram o dia de São Pedro, o dia de Santo Antônio, São João, eu não sei, né? Colocaram uns santos lá, dias de santo, e viraram festas juninas, mas foi algo que foi levado, realmente um derivado dessa festa. E é uma festa da colheita, que o mundo vivia da agricultura, então cada cultura tinha seu deus, e serviam a esses deuses, trazendo as suas ofertas. Então, Israel também tinha essa festa, que era uma festa da
colheita, para as pessoas apresentarem as colheitas lá, as suas sementes. E a primeira festa, que era da Páscoa, nós conhecemos, que se chamava Pesach. Pesach é o passar por cima, né? Que não tem nada a ver com o coelho pular por cima. O coelho entrou depois nessa história, não tinha nada a ver a Páscoa com isso. A Páscoa celebra a saída da escravidão do povo do Egito, que ficaram por 400 anos escravos do Egito. Moisés foi lá com Deus, largou aquelas 10 pragas no Egito, e no último dia, na última praga, que foi a morte dos primogênitos, Deus falou para o povo fazer um churrasco dos novilhos e pegar o sangue, passar nas dobras das portas das casas, para simbolizar que aquela casa era uma casa de judeu, temente ao Senhor, porque naquela noite passaria o anjo da morte e levaria todo o primogênito do Egito, inclusive o filho de Faraó. Então esse foi o último sinal, o último milagre de Deus para convencer o Faraó a libertar o povo, e o povo saiu, então virou Pesach, né? Então virou Páscoa, que a palavra Pesach é Páscoa, e essa palavra quer dizer passar por cima. Né? O anjo passou por cima das casas que tinha sangue e não levou embora os seus primogênitos. E então o povo de Israel celebrava essa festa e 50 dias depois celebrava a libertação. E aí foi quando Jesus foi nessa festa e foi morto naquela sexta-feira. E mudou a história do Pesach. E mudou a história da Páscoa, que aí nós começamos a celebrar a Páscoa, não mais pela libertação do povo do Egito. Hoje nós temos na nossa cultura celebrar a Páscoa, que é a ascensão, a ressurgimento, a vitória de Jesus na cruz, que ele venceu a morte, não foi? Morreu, foi crucificado, e ao terceiro dia, morreu na sexta-feira, e ao terceiro dia ele ressurgiu. Ele venceu a morte e nos ligou, cumpriram-se todas as profecias e nos ligou novamente a Deus. Amém? Dali em diante, passados esses 50 dias desta festa, vamos chegar na festa de Pentecoste, que Jesus ressuscitou, andou com os seus discípulos durante 40 dias, e aí ele subiu ao céu na frente de testemunhas. Acredito que havia uma multidão de pessoas ali, e ele subiu ao céu. Aí 10 dias né, que haveria de ser cheio do Espírito de Deus, de uma outra presença. Então, nós vamos entrar agora num outro assunto, porque estávamos falando de Jesus que veio pagar pelos nossos pecados, morrer por causa de nós, e ele cumpriu isso na cruz. Cumprido isso, vai acontecer algo diferente, é isso que muda toda a história, que vai determinar por que estamos reunidos no dia de Pentecostes. Porque Jesus era um homem com muito poder. Mas a Bíblia diz que ele abriu mão de todo o seu poder, porque ele era Deus, e abriu mão da sua deidade, ou seja, do seu poder de Deus, e entrou na terra como homem. E como homem, ele viveu os seus 33 anos. Só que ele tinha algo que nós não temos, que ninguém tem. Ele tinha uma comunhão com o Espírito Santo. Porque ele em si, ele não fazia milagre. Era o poder do Espírito Santo de Deus operando através dele que fazia milagres, que fez pessoas reviverem, crianças que estavam mortas voltar a viver, que através dele fez a água se transformar em vinho, fez os pães, 5 pães e 2 peixinhos, alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, multiplicou o pão, multiplicou o peixe, mas em si ele não tinha nenhum poder. O poder vinha do Espírito Santo de Deus, que através dele
operava na terra. Então, nós vamos falar dessa figura, o Espírito Santo de Deus. Porque para muitos é algo muito distante, algo muito... Parece para mim quando Espírito Santo era o nome do estado colado com o Rio de Janeiro. E aquele negócio que a gente falava quando fazia o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não sabia nada que era Espírito Santo. Não entendia nada do Espírito Santo. Eu não sabia, para mim era Espírito, era esse negócio que eu era Espírito, né? Para mim Espírito é Espírito, era um negócio, né? Um ser invisível, sei lá, um fantasma, tudo isso para mim era Espírito. Eu não tinha a noção de quem era essa pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o amado, o querido. Pensa, ele é tão amado de Deus, o Espírito Santo, ele é tão amado de Jesus, que Jesus chega ao ponto de dizer: qualquer pecado ou blasfêmia contra mim, quando ele diz contra o Filho do Homem, que era ele falou, você pode até blasfemar de mim, você pode falar mal de mim, que até isso será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, essa não tem perdão. Então, olha só, o Espírito Santo é o xodozinho dos três, da Trindade. Então, só que ele não estava vivendo na terra. Ele estava no céu e Jesus desceu, e ele, quando ele vinha, ele operava nos homens, durante todo o Velho Testamento, ele opera nos homens de maneira circunstancial, para uma necessidade específica durante algum tempo, para alguma missão, para algo específico de Deus, para aquele momento, ele enviava o Espírito Santo de Deus em alguns homens, e eles eram cheios de poder. Então vamos ter exemplos na Bíblia. Vamos ter Elias, comeu o pão lá que o anjo deu para ele, deu o poder, reviveu, se fortaleceu. Ele estava no estado de depressão, estava no estado, né, de desistindo de tudo, vou morrer, estou morrendo, né? Quando falei sobre isso a semana passada, o homem chega lá, falei na escola, não foi? O homem chega lá, faz um culto tão poderoso, irmão. Pensa. Elias chega lá num culto, ele chega primeiro para o rei e fala assim, ó, segundo a minha palavra, não vai mais chover nessa terra. Ficou 3 anos e meio sem chover. Acabe virou o planeta de cabeça para baixo para procurar Elias e não encontrava ele, né? E aí Elias, depois de 3 anos e meio, ele volta e aparece, avisa lá que eu vou fazer um culto lá no Monte Carmelo. Fala para o rei lá. Pode chamar as 12 tribos, convocar o país inteiro para participar do culto do Elias. Pensa o cara fazer um culto desse tamanho, irmão. Chamou lá, veio as 12 tribos, foram lá, fizeram aquele culto no Monte Carmelo, e aí ele chama os profetas de Baal e de Acera. 400 profetas de um, 450 de outro. E vamos ver que Deus é Deus. A terra está na seca. Está 3 anos e meio sem chover, porque eu falei que não ia chover. Agora eu quero fazer outro desafio. Pega esses 850 profetas aí de Jezabel, traz aqui. E qual que é o Deus deles mesmo? Baal. O que é Baal? Deus do fogo. Então manda o Deus do fogo vir aqui. Vamos fazer uma aposta. Pega um boi cada um. Vamos fazer uma fogueira sem fogo. Põe a lenha e vamos matar o boi. Corta o boi, pica o boi, põe em cima da lenha. Vocês pegam um boi, eu pego o outro. E o Deus que mandar fogo do céu é Deus. Olha só. Chamou o país inteiro, chamou o rei, chamou todo mundo e falou, vamos fazer um culto para ver de onde se vem fogo do céu. Aí Elias vai lá, os homens de Acera oram, começam lá a se cortar com lancetas, né? As faquinhas que eles se cortam, tiram sangue de si para invocar o Deus dele. E aí Elias falou, vocês são o primeiro, pode ir aí, vai tentando.
E aí os homens lá, 850 profetas dele, 850 contra um. E ele ali, pode fazer. E eles se machucavam, se feriam, gritavam para Baal. E Elias começa: ei, seu Deus deve estar de férias. Eu acho que ele foi viajar, não está aqui não. Grita mais que ele vem, né? E aí deu meio-dia, os homens cansados e esgotados, falou: Baal não responde. E aí Elias chega para eles e diz assim, ó: então agora eu vou orar. Agora eu vou invocar meu Deus. Mas assim está muito fácil. Pega 4 cântaros de água e joga em cima do boi da lenha. Jogaram. Mais 4, é pouco. Joga mais água, quero ver molhar mesmo. E colocaram 8. Nós estamos falando num tempo de seca. Num tempo que havia 3 anos e meio não chovia. Ele fala: busca mais 4 cântaros de água, 12. Um para cada tribo. E diz que a água encheu um córrego em volta da fogueira. E aí quando ele ora, fala: Deus, meu Deus, né? E clama por Deus, vem fogo do céu, consome o fogo, consome o boi, e ainda diz a Bíblia que ele lambeu a água, o fogo, né? Quando eu estava me convertendo, eu era cético, eu falei: acho que esse Elias sacaneou, acho que ele colocou álcool lá, né? Para pegar fogo desse jeito. E aí, um avivamento, irmão. Imagina um culto desse. Você está participando de um culto que desce fogo do céu, pega fogo, desafiando os outros. Aí Elias aproveitou que o povo estava doido, porque o povo endoida. Vocês lembram aqui quando veio a menina na cadeira de roda, quando a menina levantou, ficou todo mundo louco aqui. Eu vi o irmão levantando cadeira, caindo de joelho no chão, ficaram doidos aqui, começou um griteiro aqui dentro da igreja que eu não aguentava. Né? Aleluia, glória a Deus, gente chorando, gente se jogando no chão. Agora você imagina também um culto que caiu fogo do céu e queimou o holocausto. Então imagina a doideira. Aí Elias aproveita, embala e fala: então, tá vendo? São tudo falso profeta, pode matar esses caras. Matou os 850 profetas. Isabel ficou doido. Eram os profetas delas que comiam na sua mesa. E diz a palavra de Deus que Jezabel chegou, mandou um recado para Elias. Né? Falou assim como existe o Senhor, amanhã você vai estar morto. Esse cara que fez um culto desse tamanho, uma realização tremenda. No dia seguinte, ele, vazou. Fugiu de Jezabel. E entrou em depressão. Falou: estou morrendo. Que adianta? Olha, um culto desse. Que adianta ser usado por Deus? Né? Em vez de que a turma vir me abraçar, me beijar, eu vou ganhar um castigo, ainda a mulher quer me matar, ninguém reconhece o que eu faço. Você já passou por isso, irmão? Você já passou por isso? Né? A gente chegar lá, espera uma coisa, recebe outra, né? E não recebe o reconhecimento do seu trabalho, o elogio, sei lá. E aí ele entrou em depressão, ficou deprimido. Mas vem Deus e dá um reânimo nele. Vem o Espírito de Deus sobre ele e capacita ele para uma obra sobrenatural. Tinha vindo o exército de Jezabel, os homens para matar ele, e ele come lá um alimento que o anjo deu, ele caminha 40 dias e 40 noites, percorre 450 quilômetros e atravessa toda a região para fugir de Jezabel. Sabe que Deus capacitou, o Espírito Santo capacitou ele para uma obra sobrenatural. Sabe que lá o motivo não era bom, né? Ele estava fugindo. Mas também acho que se ele ficasse, ele ia morrer mesmo. Né? Mas tirou ele de uma depressão, tirou ele de uma situação difícil. Então a gente vai vendo o poder do Espírito Santo atuando sobre homens. Tanto por sobrenatural de Deus, tanto como uma capacitação física para escapar, para fugir, tanto pela ousadia que ele teve para desafiar aqueles homens, porque homem nenhum, irmão, em sã consciência, vai fazer um negócio desse, tem que ser maluco. Amém? Como nós somos doidos de orar por cura. Como eu já fui doido para orar para uma perna crescer, e o pior de tudo, cresceu. Quem estava junto viu. Tivemos que empurrar a perna de volta, porque passou um tanto assim. Né? Então, eu não sei qual é mais doido.
Por quê? Porque a gente não é capaz de nada disso. A gente não é capaz de uma dor de cabeça ser tirada. É que Jesus fala, quem de vocês é capaz de alongar um dia na sua vida? Ou aumentar em um palmo a sua estatura? A gente não tem capacidade de nada sobre nós, quanto menos nos outros. Mas o poder de Deus que opera em nós, irmãos, ele pode. A gente vê essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Vocês que frequentam aqui sabem disso, gente. Quantas vezes as pessoas caem quando eu vou orar? Não uma, não duas, nem 10, centenas de vezes. Agora eu vou te falar, na minha força, nem eu empurrando, a pessoa cai. Às vezes só ajudar com a perna embaixo, sei lá, pedir para o irmão puxar, aí pode ser, mas não. É tudo no poder de Deus. Que vem e opera. E quem é esse poder? É o Espírito Santo que opera através de nós. Mas só que naquele tempo ele veio na vida de Elias e Elias cumpriu a missão, acabou. Fez o que tinha que fazer, acabou. Veio em Sansão, cara forte, carregava a porta de cidade nas costas, fazia e acontecia, mas foi para um tempo e para uma missão específica. Quando ele pede a força pela última vez, e matar lá 10 mil deles. Já veio o poder. Então a gente vê isso acontecendo na caminhada da história. Ontem o pastor falou uma que eu vou dividir aqui com vocês. Estava até meio fora de contexto, mas eu vou dividir. Ele fala de Gideão. Fala, Gideão também. Chega lá, um líder, estava com medo, os filisteus vinham, roubavam a colheita na época da colheita. Então, numa época dessa, então lá ele colheu o trigo e foi bater o trigo no lagar. Lagar é lugar onde pisa uva. Quem é da roça, quem bate feijão, quem já fez esse tipo de coisa, sabe como é que é. Você vai pegar numa peneira, as coisas ali, eu já vi a turma fazendo, tem aquela turma que é boa de peneira, né? Joga assim para o alto, né? E aquela faz aquele véu assim de grãos, e o vento vem e leva a palha. E o sujeito vem com a já fiz, não entendo. Já vi nos vídeos a turma fazendo. Joga, vem o vento, ou limpa o café. Então, no Brasil eu vi fazendo de café. Então, mas diz que o trigo era a mesma coisa. Para o vento levar e limpar. E aí o que acontecia? Ele com medo de ser visto, porque era roubado. Então ele pegava e ia para o lagar. E dizem que tem lagar. Gideão foi o homem que foi usado por Deus de uma maneira que ele foi lá com 350 homens, ele lutou contra um exército poderosíssimo e venceu as batalhas. Deus capacitou ele de uma maneira sobrenatural quando vemos esse capítulo. Mas no começo, um homem fugindo, um homem com medo. E veio do Espírito Santo sobre ele para capacitar para uma obra. Bem? Então, mas eu quero dizer que o profeta ontem me disse o seguinte: a gente fugindo. Tem muita gente fugindo desse vento com o Espírito. Pneuma, vento, sopro. A palavra Espírito é sopro, vento. Tem gente, sabe? Irmão, vento é bom na nossa vida. Tem ventos tem ventania que entra na vida da gente, meu irmão, que vai limpar tudo quanto é sujeira. Que vai fazer aparecer aquilo que está encruado e precisa ser limpo. Então tem hora que a gente tem que entrar no vento, tem hora que a gente tem que passar na prova e ser limpo pelo Espírito Santo de Deus. Sabe? Que vai fazer, às vezes aparece as nossas sujeiras, aquela coisa mais ruim que tem, sabe? Quando o relacionamento, tem aquele relacionamento que é um doce, namoro, né? É um doce, nossa, ele é perfeito.
Eu sonhava, né? Aí a mulher é perfeita, tudo que eu queria. Depois vem um vento do relacionamento, né? Aparece toda a sujeira. As coisas começam a ficar pesadas, dá uma briga, sai aquilo, né? Aquelas palavras ruins, um agredindo o outro, começa a chamar nome de bicho, começa com bichinho pequeno, termina com grande, né? Aí vai um xingando o outro. Aí é o vento, irmão. É o vento. O vento é para isso. Aí vai mostrando, né? A gente quer fugir do vento. Não, não pode fugir do vento, irmão. O vento de Deus é para gente, né? Dá uma limpadinha. Parece a sujeira e tem que dar uma limpadinha. Amém? Bom, aí o Espírito entregado está dando o recado. Agora vamos continuar a história. Aí o Espírito Santo de Deus vem e capacita a gente por algum. Então vamos chegar naquilo que Jesus diz. Jesus diz assim: eis que eu estou contigo por um tempo, mas quando eu subir, eu vou clamar ao Pai e enviarei para vocês o Consolador, porque o Espírito Santo só descia para algumas missões específicas. E aí ele passaria a estar permanentemente conosco depois que Jesus subisse. Então importava que Jesus morresse, que ele voltasse aos céus e para que ele liberasse o Espírito Santo de Deus para habitar na terra. Então, qual é a mensagem de Jesus? É chegado o reino de Deus. Então, a mensagem tônica de Jesus era: é chegado o reino de Deus. Qual é a mensagem de João Batista? Que viria alguém mais poderoso que ele, que nos batizaria com fogo e poder, porque ele batizava com água. Mas haveria um que viria depois dele, que nos batizaria com fogo e poder. E a mensagem de João Batista: arrependei-vos, raças de víboras, que é chegado o reino de Deus. Então a palavra reino, ela é falada 152 vezes só no Novo Testamento. E nem um décimo disso, Jesus fala de salvação. A gente pensa que a mensagem é salvação. A mensagem de Jesus é o reino. É chegado o reino de Deus. E eu vou falar o que falei aqui na quinta. O reino. Jesus está falando de reino, de organização, de visões, de hierarquia. Nos tornarmos cidadão desse reino. Irmão, nós estamos aqui falando de estrangeiro, nós estamos falando de caidinho. Eu estou falando com gente que não tem naturalidade. Nós estamos falando de gente que está vivendo de favor nessa terra. Mais que nós façamos. Nós estamos vivendo aqui por uma concessão. Porque não somos cidadão. Raras exceções aqui. Tem gente que tem cidadania. Tem o passaporte vermelho, mas são raros. Então, o que acontece? Vamos trazer para o natural, que Jesus, sabe, sempre fazia a comparação do natural com o sobrenatural. Então ele está falando de reino, a mensagem dele é reino, é chegado o reino de Deus. Então nós temos que entender o que é um reino. Nós estamos vivendo numa cidade, num estado, nós estamos vivendo num país na qual nós não somos cidadãos. Nós temos uma concessão por algum tempo. Estamos dos direitos, apesar das grandes conquistas. Em 1990, a gente só trabalhava e recebia o ganhar por hora. Não tinha IUQ, não tinha nada. Com o tempo foi progredindo, ganhando alguns direitos. Né? A gente agora tem IUQ, né? Agora a gente tem direito a Chacai e Roquem, antes também não tinha. Então a gente foi ganhando coisas. Mas, se acontecer uma guerra, né? Que já aconteceu, o Japão passou fome. Não tinha. Viram para os nossos avós irem para o Brasil, para a América do Sul, Peru, Argentina, porque não tinha comida para eles. O povo estava passando fome. Então imagina, se com o povo foi mandado embora, imagina com os estrangeiros. Então nós estamos sujeitos. Por quê? Porque nós não temos. Mas os japoneses não foram expulsos. Pediram para eles irem com uma promessa que quando o país melhorasse, eles voltariam. Por quê? Porque eles são cidadãos.
Por isso nós, são seis, estamos tendo esse direito, por causa dessa promessa aos nossos avós. Mas nós não temos o direito de cidadão. Por quê? Porque amanhã acontecer, o cidadão é um direito irrevogável. Eu não posso chegar aqui e dar uma crise, né? Por exemplo, eu sou o governo, eu sou, né, o primeiro-ministro, aí a gente tomar uma decisão e falar: Hitomi, vai embora para o Brasil. Ela vai comemorar, ela vai comemorar. Né? Vai embora porque não dá para você mais ficar aqui. Eles não podem fazer isso. Eles têm uma obrigação, eles têm um direito. O cidadão tem um direito irrevogável. Isso em todos os países. Então, por isso é difícil dar cidadania. Porque você vai conseguir direitos irrevogáveis nessa terra, em qualquer terra. Você vai aos Estados Unidos, a turma lá consegue o Green Card, que é uma autorização temporária, por mais direitos que a pessoa possa ter. Mas é um visto permanente. Mas é como a gente tem também o nosso visto permanente, mas não temos a cidadania. Não somos cidadãos. O americano e o brasileiro nos Estados Unidos também não é americano. Ele continua sendo brasileiro e agindo lá. Só que, por outro lado, nós continuamos tendo os mesmos direitos que todo brasileiro tem lá. Porque eu continuo sendo cidadão brasileiro. Está entendendo isso? Por exemplo, quando o Japão, né, por exemplo, a Grã-Bretanha, que na Grã-Bretanha ela tem várias colônias. Então, quem nasce numa colônia britânica, ele é britânico. Ele tem o mesmo direito do país que comanda naquele lugar. Quem nasce na Guiana Francesa, ele tem o direito de ser francês, porque ele é uma colônia em outro lugar. Ele vai ter o mesmo direito que um francês tem, tá? Então, um reino pode não estar fisicamente em um lugar, e ele pode montar colônias em outro lugar. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: é chegado o reino de Deus, que o lugar do meu reino é lá no céu, mas eu estou montando colônias aqui na terra. E quando você se tornar um cidadão do meu reino, você vai ter dupla nacionalidade. Você vai ter sua nacionalidade terrena, com todos os direitos de cidadão, mas você vai passar a ter o direito de cidadão do céu, que você vai ter o passaporte daquela terra e vai estar vivendo nessa. Está entendendo isso? Essa alegoria do natural com o sobrenatural? Porque quando Deus traz algo para a gente, então o que isso nos revela quando a gente entende essa mensagem? Que a gente está entrando num reino, numa outra organização, que não é democrática, que não é socialista, que não é de esquerda, que não é de direita. Ela é teocrática. O governo é de Deus. O comando é dele. E nós passamos a pertencer a essa sociedade. Agora passamos a ter essa cidadania em qualquer território que a gente tiver. Porque nós somos colônia do céu no Japão. Nós somos colônia do céu no Brasil. E a gente tem esses dois passaportes. Diferente do brasileiro que tenha, né, dupla nacionalidade, ele, na hora que a coisa apertar, ele pode escolher uma. Pode até abrir mão de outra. Tem o pastor que escreveu um livro sobre esse tema. Ele é das Bahamas. E lá nas Bahamas é bom de viver. Então ele tinha a nacionalidade dele das Bahamas. Quando eles conseguiram a independência da Grã-Bretanha, ele tinha ainda duas nacionalidades, da Grã-Bretanha e Bahamas. Então ele poderia escolher, mas ele preferiu manter as duas. Mas tem gente que vem de país tão ruim, que quando ele consegue, por exemplo, nos Estados Unidos, a cidadania americana, ele abre mão dele. Ele fala: nunca mais vou voltar para aquele lugar, tão ruim que é. Né?
Então nós também, como cidadãos, quando a gente consegue a cidadania do céu, a gente não pertence mais ao mundo. Não quer mais viver em esse outro mundo. Olha essa cidadania. Então, só que nisso tem regras, tem condutas, tem um estatuto. Você tem que se enquadrar a ele. Tem as normas. E a gente, dentro dessas normas, a gente vai se transformando, irmão, não tem como. Né? O brasileiro começa a viver no Japão, a gente está debaixo de um governo, a gente está debaixo de uma cultura, a gente está debaixo de ordens. Né? A gente começa a cumprir horário. O brasileiro chega cedo, nunca vi isso. Aí, né, se fala 10 horas, a gente chega às 5 para as 10, 10 para as 10, a gente começa a cumprir horário. A gente vai lá no Brasil, Deus me livre, um dia marquei lá com o pedreiro, marcou com a gente 10 horas da manhã, chegou às 3 da tarde, ele perguntou para mim, tudo bem com o senhor? Eu falei, você é o cara que marcou comigo às 10 horas? Aí ele falou, por quê? O senhor ia para algum lugar? Desgramado, chegou 5 horas atrasado e ainda vem tirar com a minha cara. Né? Brasil, irmão, nós somos dessa cidadania aí, nós somos esse povinho aí, ó. Né? Aí chega aqui, a gente começa a cumprir horário. A gente aprende a ser pontual. Por quê? Porque tem a regra, tem o costume, tem a cultura, e vai envolvendo a gente. A gente começa até a comer arroz branco, gente. Né? Coisa ruim. Quando eu cheguei aqui, eu acho outra coisa, negócio, mas esse povo é doido. E hoje eu como. Né? E gosto. E pior que gosta. Não gosto pela casa do irmão, não gosto muito ainda não. Mas a gente vai mudando, a gente vai se adaptando à cultura. Então a gente tem que se adaptar à cultura do céu. A gente tem que entender qual que é a cultura, o que Deus quer como cidadão, sabe? Primeira coisa para a gente entrar na cultura do reino. Primeira coisa. Não, quando você pega uma hora o Google é muito fácil, é muito legal. Você digita assim, o reino de Deus é parecido com... Aí você vai ver quantas vezes Jesus fala. O reino de Deus é como aquele homem que, achando uma pedra preciosa, ele vende tudo. Quando ele, o reino de Deus é como ele encontra um terreno. O reino de Deus é como uma criança. Tá? Ele vai exemplificando. O reino de Deus é como uma criança. Aí, se você não for, começa a mostrar, né? E a gente vai entender o que é ser uma criança, né? Criança, aqueles que não relevam, aqueles que não ficam acumulando mágoa, criança é aquele que não fica acumulando dor, sabe? Criança é aquele que apanha, depois o pai vê que bateu no filho errado, que não foi ele que fez, ele apanha injustamente, né? E ainda depois ele vem e fala, mamãe, você está brava comigo? Né? Ainda fica preocupado que a mãe está brava, não guardou rancor, não guardou mágoa, não guardou nada. Não é assim, igual a gente. Né? A gente não fica remoendo 1 ano, 2 anos uma injustiça. Não, isso não acontece com a gente, né? Também não acontece com a criança. Então, Deus só fala que a gente tem que ser parecido com ela. A gente tem que viver desse jeito. Né? Ele começa a comparar. Então, qual que é a regra? Qual que é a regra que Jesus diz? O batismo. Importa que você nasça de novo. Porque você ganha direito no Brasil se você nascer no Brasil. Importa de onde você veio. Tem o direito naquela terra quando você nasce de novo. E você nasce naquele tempo. Então, por isso que ele fez, deixou uma simbologia do batismo. Entra na água, morre o velho homem. Levanta, nasce um novo homem. Essa é a simbologia do batismo. Nasceu o novo cidadão do céu. Nasce um cidadão com uma nova cidadania, com um novo passaporte, com uma nova cultura, com uma nova vida, com um novo governo. É disso que Deus está falando com a gente. Importa que nasçamos de novo. Não é que foi disso com Nicodemos? Importa que tu nasças de novo, homem.
Eu não estou sendo um mestre da lei. Tem uns irmãos aqui que também não sabem, não. Então eu vou rebatizar. Eu enfiei assim 5 segundos e tirei e não morreu, velho. Falei que na próxima vez eu vou deixar uns 5 minutos lá para ver se o velho morre. Para subir o novo. Né? Fazer um ato profético bem assim, né? Para ver se nasce um novo homem. Mas amém? Brincadeira. Mas é simbólico. Então é esse novo nascimento que vai fazer a pessoa viver. Mas o que acontece? Por você não consegue, irmão. Por você não vai conseguir seguir os estatutos desse reino. Seja santo porque eu sou santo, sabe? Perdoe as nossas ofensas, as vossas ofensas, assim como eu tenho perdoado os que têm me ofendido. Amai ao próximo, né? Se te pedirem para caminhar, carregar a cesta dele, uma milha, você anda de 2, né? Naturalmente, eu e você não conseguimos. Nós não conseguimos perdoar a ofensa. Mas através dele, essa nova cidadania e esse tempo de Pentecoste, que o poder do Espírito Santo passa a habitar em nós, nós somos capazes de superar qualquer coisa. Porque depois que Jesus falou, eu vos mandarei outro nome do Espírito Santo, o Consolador. O Consolador. Sabe que o Consolador, essa palavra traduzida do original grego, ela é Paracleto. O nome do Espírito Santo, a nomenclatura que Jesus dá para o Espírito Santo é Paracleto. Paracleto hoje é o advogado, um nome que se dá ao advogado, aquele que fala por você, aquele que age por você, o melhor amigo, aquele que intercede por você. Antigamente na Grécia, eles gostavam muito do debate público, então eles faziam como os julgamentos, faziam ali e queriam ver os homens se defendendo, que eles vibravam com a oratória, que eles achavam algo maravilhoso. Então, mas nem todo mundo tinha a capacidade de se defender ou falar por si em público. Aí eles elegiam um paracleto, alguém que falaria por ele, representaria ele diante daquela comissão. E esse é o Espírito Santo, é esse o nome que Jesus deu. É ele que vai te representar diante de Deus. É ele que vai levar suas orações diante de Jesus. É ele que vai te capacitar para fazer na terra. Então ele disse, eu mandarei o Consolador, o seu melhor amigo, ele estará contigo até a consumação de todas as coisas. Então é esse poder que passou a viver em nós. Então, quando você vai ver em Atos 1, quando falamos em Pentecoste, nós falamos de poder de Deus, todo mundo associa isso com batismo no Espírito Santo. Vão falar em língua, vão fazer... Não, irmão, não é só isso. Isso é uma evidência. A importância disso tudo é a capacitação manifesta através do Espírito Santo de Deus. Porque aquele povo eram galileus, pescadores analfabetos. Pedro era um pescador e analfabeto. Depois da chegada do Espírito Santo, de Atos 2, esses homens começam, numa pregação, ele converte 3.000 pessoas. Então, quando a gente está falando que nós vamos conquistar essa terra, vamos conquistar essa nação, e você vai ser usado por Deus para trazer vida nessas famílias e nessas casas, apóstolo, eu não consigo. É verdade, você não consegue, você é um Zé Ninguém, você não consegue. Mas com o Espírito Santo de Deus, você vai conseguir, porque ele é a capacitação sobrenatural de Deus para você fazer coisas incríveis, coisas que você naturalmente não faria. E o que limita o Espírito Santo? O seu medo do ridículo. O seu medo de fazer algo que você nunca fez. E eu vou te dizer que enquanto você não fizer algo que você nunca fez, você nunca vai viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus. Enquanto você, essa frase veio lá do Congresso, enquanto você tiver vergonha, tiver medo de ser ridículo, você não vai viver o sobrenatural de Deus.
Então, irmão, eu oro por aleijado, eu oro para as colunas voltem ao lugar, eu oro. E sabe o que acontece quando eu oro? 99% das vezes não acontece nada. Mas eu oro. Por isso que eu tenho testemunho de dar quando acontece cura. Mas em 90% das vezes não acontece. Agora, eu tenho que olhar para os 90 que não acontece ou para os 10 que acontece? Ou para o 1 que acontece? 90 pode achar que eu sou. 1 vai dizer que Deus curou e Deus salvou. Então, enquanto nós vivermos com essa limitação humana do pensamento, que nos limita, vou bater na porta, vão empurrar a porta na minha cara, vão jogar o panfleto em mim, vai chamar o de burro, vai chamar de ladrão, que veio aqui para roubar meu dinheiro. Amém, irmão? Qual que é a probabilidade do sucesso do evangelismo? 1000 por 1. Eu já distribuí mais de 5.000 panfletos. Oi, Marinho. Eu nunca vi ninguém por causa do panfleto. E daí? Tem que fazer a minha parte. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Prove a ele não ser pelo panfleto. Mas agora, se você vai, bate em 1000 casas e uma se converte. O que Jesus disse? Tudo. Tudo. E aí a gente fica fugindo dos 999. Deixamos ou fugimos dos 99 e deixamos escapar. Então, enquanto você tiver medo do ridículo, você não vai viver o sobrenatural de Deus. Porque o Espírito Santo vai fazer o sobrenatural. Amém. Amém. Então, no Novo Testamento, a função do Espírito é capacitação para coisas sobrenaturais. Então, as limitações humanas que você deixa, as suas limitações, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu tenho uma barreira para evangelizar, eu não sei. Irmão, você não vai viver o sobrenatural de Deus, você te deram um dínamo, te deram um motor extraordinário e você continua, pegou uma Ferrari e continua dirigindo um Fusca. Você não se habituou com as novas ferramentas que foram dadas para você. Você é acostumado a andar naquela velocidade de sempre. Só que agora turbinaram o seu motor, deram um gás em você e está dizendo, agora você pode, porque agora você tem a presença de Deus em você. Fala, apóstolo, não é assim. Não é desse jeito. Meu querido, Jesus Cristo, em Atos 1, quando você vai ver antes dos apóstolos receberem, aquelas 120 pessoas, o batismo do Espírito Santo, de fogo e poder, Jesus em Atos 1 chega para ele. Então, você quando não manifestou a plenitude, uma coisa, outra coisa. Aí, essa plenitude, ela não é gratuita. Porque todos eles perseveravam. É fácil? Não é. Em 1 Coríntios vai dizer que Jesus andou com eles durante 40 dias, depois que ele morreu, e calcula-se que havia em torno de 500 pessoas, quando ele deu a ordem, o comando direto para me aguardarem em Jerusalém. Ele deu um comando direto para eles aguardarem em Jerusalém. Jerusalém virou bom depois que houve as conversões, depois da chegada do Espírito. Mas antes da chegada do Espírito, o líder deles foi envergonhado, foi humilhado, ficou nu na frente dos outros, com a que era a maior vergonha para um judeu, foi exposto publicamente com a morte, a pior tipo de morte que havia de ser. Então era o seguinte, você dizer, eu sou da seita daquele cara que subiu na cruz, era vergonhoso, era perseguição, vocês estavam blasfemando contra Deus. Aquele cara morreu e você também tem que morrer. Era essa, e Jesus falou para eles, fiquem aí, no ruim, não é no bom.
Esperem aí. Sabe? Então, existe um preço nesse sentido a ser pago pela obediência de estar em lugares que você não quer estar. Em vez de você fazer coisas que não quer fazer, mas que Deus quer que você faça. E nem sempre é confortável. Nem sempre é aquilo que esperamos que Deus quer que faça. Que a gente imagina, Deus é bom, só vai mandar eu fazer coisa boa. Só vai fazer o que eu gosto. Só vai mandar eu comer o que eu gosto de comer. Não vai mandar eu comer nada que eu não goste. Vai mandar fazer tudo que... fico imaginando Elias lá, comeu o resto de corvo. Sei lá que carne que era aquela, né? Vai ter que comer o que deu, meu filho. Tem que escolher não, né? Tem hora que a gente tem que comer o que Deus dá. E aí, eles permaneceram. Só que haviam 500. E quando o Espírito de Deus chegou, quantos tinha? Cadê os 380? Mas nem recebendo uma ordem direta do Jesus, que morreu, estava vivo na frente deles, que eles viram subindo ao céu, os caras não obedeceram. 380 desistiu. É fácil? Então, só quem persistiu recebeu a plenitude do Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Entendi! Entendi, entendeu, irmão? Tem que persistir, tem que buscar. Quando ele te chamar 3 horas da manhã, levanta. Vai orar, fala, eu quero essa plenitude, eu quero esse poder, eu quero a plenitude do poder do seu Espírito, eu quero orar e as pessoas serem curadas, eu quero profetizar, eu quero ver o irmão entrando por aquela porta e eu já tenho uma mensagem de vida para ele, eu já quero saber a história do presente, do passado e do futuro dele, porque eu quero ser profeta de Deus nessa casa, para trazer o convencimento de Deus para as pessoas. Quero bater na porta de uma casa, quando aquela mulher abrir, e eu já tenho uma palavra de revelação de Deus para a vida dela. Eu quero ver quando aquele homem abrir aquela porta, ele usando uma máscara de oxigênio, e eu orar por ele, e ele parar de usar aquele oxigênio para respirar. Clame, peça, deseja, ore, busque a presença do Espírito de Deus. Quando a gente vai no encontro com Deus, começa a acontecer batismo. Clima, no ambiente. Quando estamos falando como hoje, falando dele. Falando da pessoa dele. Pode vir para você e te batizar. Independente da minha imposição de mão. A Bíblia diz, pela imposição de mãos, aqueles homens foram curados. Temos homens maravilhosos que depois que receberam a plenitude, nós estamos Atos 2, Pedro prega 3.000, prega de novo 5.000 conversões. Atos 3, sobe para orar na frente do templo, chega na porta, na chamada Porta Formosa, um aleijado olha para eles, pedindo comida, pedindo uma esmola. E a ponto dele olhar, Pedro e João olham para ele e dizem assim, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem levantou. Aquele homem foi curado. O que eu tenho? Então é isso, irmão. Vamos buscar. Eu não vou hoje orar por batismo do Espírito Santo. Eu acho mais importante Eu acho mais importante você entender a chave do mistério. Quando a gente armar outro ambiente de glória, a gente orar, as pessoas caírem no poder, as pessoas serem batizadas. O Espírito está me falando, não faça isso. Então eu quero que você entenda. Primeiro, você tem que persistir. O batismo vai ser uma consequência. Alguns são escolhidos? São. Por quê? Não sei. Mas por que Deus faz isso? É porque Ele é soberano. É Ele que decide, é Ele que escolhe. Às vezes Ele escolhe alguém que a gente até duvida. Não é verdade? Ele fez com o Marcelo Casagrande. Ele nem acreditava no negócio e foi batizado.
Quando tinha mais de 1000 pessoas lá que acreditavam e não foram. Aquele que não acreditava foi. É por merecimento? Não é. Deus vê alguma coisa no coração. Então, mas a fórmula é essa. É perseverar. Não pode se basear pelas exceções. Deus também trabalha com exceções. A regra é buscar. Amar essa presença. É o seu melhor amigo. É para isso que Deus o chamou. Para que ele fosse o seu companheiro em todos os momentos. Ah, eu não tenho, apóstolo. Tem sim. Na hora que você vai dar aquela palavra grosseira de ofender a sua mulher, ou a mulher ofender o marido, vem aquela coisa, não fala. Aí você fala, não quero saber, vou falar. E fala. Ele é essa voz calminha que fala com você, não faça. Está sempre com você. Ele é aquele que dá aquela angústia no coração quando você vai para algum lugar ou vai fazer alguma coisa. Ele é aquela presença que arrepia a sua pele quando você entra num ambiente carregado com pessoas andando, brigando e discutindo. Está aí com você. Só que ele tem as maneiras dele falar. Ele fala de maneiras diferentes comigo, mas a voz dele é suave. A voz dele é suave. Então, irmão, você tem o Espírito, mas nós queremos mais. Nós queremos buscar essa plenitude dele. Vamos fazer um tempo de busca. A campanha é hoje tirar as portas que foram pintadas. A nossa campanha é as portas estão abertas. Pede e dar-se-vos-á. Me busca e me encontrará. Então é um tempo de buscar. É um tempo de procurar que você vai achar. Se bateres a porta, né? Quem sabe o resto. Se abrires a porta, eu entrarei e cearei contigo. Essa é a promessa dele. Então, busque. Esteja pronto para quando ele chegar. Essa presença vai se manifestar em vocês. E aí eu vou voltar a orar pelo Espírito Santo. Vou profetizar aqui. Vão ter batismo no Espírito Santo de maneira sobrenatural nos nossos próximos cultos, até antes do encontro. Vocês vão chegar, alguns aqui vão chegar ao encontro na plenitude da graça e do poder de Deus.